Bem, antes de mais nada, a julgar pelo que nós estamos acompanhando pelas pesquisas de opinião em vários estados e pelo que nós temos de informações, muito provavelmente Dilma terá algo que é muito importante que o presidente Lula não teve, que é maioria nas duas casas. Tudo indica que, tanto pelo tamanho da bancada da esquerda no Congresso Nacional, como dos partidos que hoje compõem a base do governo e compõem a própria aliança que sustenta a candidatura Dilma, nós vamos ter maioria nas duas casas. Isso aí já é um diferencial muito importante. Por outro lado, Dilma Rousseff, se vier a ser eleita, como tudo indica, provavelmente o será no primeiro turno, o que lhe dá uma força que Lula não teve também em duas eleições. Na primeira eleição nós fomos para o segundo turno com José Serra e na segunda eleição nós fomos para o segundo turno com Geraldo Alckmin. Ela também sai muito fortalecida por esse desenho. Terceiro, porque hoje a própria sociedade ela entende que é preciso fazer essas mudanças. A reforma tributária que possa promover mais justiça fiscal, que possa diminuir a carga tributária, desonerar a produção, o trabalho, onerar mais o sistema financeiro, quer dizer, há quase que um consenso em torno dessas questões. Isso também cria um ambiente político mais favorável. Entre os políticos também, essa questão da reforma política é algo que todo mundo fala. Talvez a gente possa não chegar a um consenso do que seria essa reforma, mas todos, sem exceção, falam da necessidade de se fazer uma reforma política. E a reforma da Previdência, houve mudanças tanto no governo Fernando Henrique quanto no governo Lula, mas eu acredito que nesse momento o que nós precisamos é fazer alguns ajustes. Até porque, mesmo com o desenho atual, nós podemos identificar possibilidades de redução do déficit da Previdência pelo simples fato de que nós estamos ampliando fortemente a formalização do emprego, a formalização das empresas no Brasil. E acho que há um caminho longo a ser seguido ainda nessa direção. Não vejo por que nós recearmos que não se possam fazer essas mudanças que são necessárias. Agora, uma coisa você tem razão, é necessário fazer logo. Quer dizer, tem que aproveitar essa força, essa legitimidade de imediato. Se vai deixar para depois, aí com certeza a coisa fica mais difícil. Fabiano Rodrigues, da Mídia Promo. Candidato, nas últimas pesquisas do Ibope, apontou o senhor em primeiro lugar e Marco Maciel em segundo lugar. Caso venha a ser eleito vocês dois, o senhor vai trabalhar junto com o Marco Maciel para trazer recursos para o nosso estado? Primeiro, eu estou absolutamente convencido de que nós vamos eleger os dois senadores da Frente Popular. Nós vamos eleger Armando e eu acredito que serei eleito. E existem pesquisas aí que têm diferenças, mas nossas pesquisas internas e pelo menos 3 ou 4 que já saíram por aí mostram que Armando, inclusive, já está à frente do candidato do DEM. Mas, eventualmente, se vier a ser ele eleito, ou até mesmo, como tudo indica, vier a permanecer no Senado o candidato Jarbas Vasconcelos, eu não tenho nenhuma dificuldade de lutar por Pernambuco ao lado de quem quer que seja. Nós, inclusive, estamos sendo eleitos, né, se formos, né, com o compromisso de lutar pelo nosso Estado. E para isso não há limites no sentido de, em torno de temas que interessem a Pernambuco, se poder debater, discutir. As divergências que existem são de ordem política, né? Mônica Mel. Candidato, em uma matéria realizada pela TV Nova no segundo semestre de 2009, feita por Leandro Magalhães, acusava que no Hospital Otávio de Freitas estava havendo Vamos exemplificar. 4 médicos que deveriam estar de plantão estavam fracionando esse plantão, ou seja, cada um trabalhava em média 2 horas e isso estava prejudicando, com certeza, o andamento dos atendimentos. Muita gente esperando,
tem do médico, mas eles entre si estavam fazendo esse acordo. E a TV Nova Nordeste denunciou essa prática dentro do Hospital Otávio de Freitas. Caso o senhor seja eleito, quais são as medidas a serem tomadas em relação a práticas como essa? Bom, e logicamente que são várias coisas que pesam para isso. Primeiro, nós temos hoje uma concentração muito grande de profissionais de saúde, especialmente médicos, nos grandes centros, em algumas especialidades bastante sofisticadas, né? E falta gente para muitas áreas. Uma das coisas que tem que ser feito é abertura de novas vagas para cursos na área de saúde, especialmente medicina, né? Apesar do Brasil ter uma relação número de médicos e habitantes dentro de um tamanho aceitável, uma proporção aceitável, quando nós vamos para a realidade dos fatos, mais de 1.300 municípios no Brasil não têm médico. Eu defendo, por exemplo, abertura de universidades, de faculdades públicas de medicina. Quando eu me formei, a Federal e as Ciências Médicas formavam juntas 420 médicos por ano. 5 anos depois e até hoje, elas duas formam metade disso. Isso porque a corporação tem força, consegue controlar o mercado de trabalho e uma das razões para a gente ter esse tipo de coisa é falta médico. Então, as pessoas se... Mas nesse caso específico, esse caso retratado pela TV Nova, havia de fato 4 médicos de plantão. Eu vou entrar nisso aí também, mas uma das razões de você ter hoje, por exemplo, carência em alguns lugares ou até mesmo esse tipo de prática, é porque se você vai e demite, não tem quem coloque no lugar, não é? Então, essa questão da oferta e da procura, ela pesa aí, mas não é o único fator. O outro fator é que na área da saúde nós avançamos em muitas coisas, mas não avançamos na definição de responsabilidades. Por isso que eu defendo e vou apresentar lá no Congresso Nacional a proposta da Lei de Responsabilidade Sanitária, Lei de Responsabilidade com a Saúde. O que é que essa lei vai fazer? A semelhança do que a Lei de Responsabilidade Fiscal faz, nós vamos definir claramente qual é a responsabilidade do Estado, do município e do governo federal. Qual é a responsabilidade de um gestor de um hospital? Qual é a responsabilidade de um profissional de saúde? E, ao mesmo tempo que essa lei vai definir os direitos desses segmentos, desses atores, vai dizer também os seus deveres. É inaceitável o que acontece hoje no Brasil, que você vai num posto de saúde buscar um medicamento. Não, não tem. Mas por que não tem? Não, não tem porque o governo do Estado não mandou o dinheiro. Aí você vai no governo do Estado, por que não tem? Não tem porque o governo federal não mandou. Então, é um jogo de empurra que não acaba nunca. Nós queremos o quê? Uma lei que diga responsabilidade, tem que gastar tanto com a saúde no mínimo. Não gastou, o que é que vai acontecer com aquele prefeito? Na lei de responsabilidade fiscal, se você gastar mais de 60% do recurso da prefeitura com a folha, você é apenado, você tem uma pena, uma punição, uma multa, dependendo do caso, você pode até ficar proibido de disputar uma eleição. E na área da saúde, as pessoas fazem o que querem e não acontece nada. Na lei de responsabilidade com a saúde, uma atitude como essa seria, além de ser criminalmente responsável uma pessoa que faz isso, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista civil e do ponto de vista de uma legislação sanitária, elas estariam enquadradas numa infração. E, naturalmente, que elas seriam apenadas por isso. Então, eu acredito que nós temos que mudar essa prática, tanto oferecendo mais profissionais para o mercado, para que as pessoas não possam ter esse tipo. Porque sabe o que acontece muitas vezes? Esse cidadão que faz aquela divisão, ele não está nem no hospital. Ele sai para fazer um atendimento num consultório, atender um cliente particular, ir para outro hospital, e você não pode fazer nada, porque se demiti-lo, não tem quem bote no lugar. Essa aqui é a questão. Bom, agora vamos à participação das organizações não governamentais nessa sabatina com o candidato Humberto Costa ao Senado pelo PT. Deixa eu apresentar aqui as entidades e os representantes das entidades e atender aqui um pedido do pessoal da ouvidoria, né, para que vocês falem um pouquinho da entidade que vocês representam, da atividade que vocês representam,
né, e faça uma pergunta para o candidato, tá certo? Jonatas Lima é diretor da Associação Nacional de Desenvolvimento Humano e Social, ANDUS. Gustavo Valfrido, presidente da União Geral dos Trabalhadores de Pernambuco, né? O Tiago Rocha, coordenador de projetos do Instituto Papai. Eu começo com o Tiago. Boa noite, Tiago. A sua pergunta. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite à única mulher presente aqui na bancada, a Mônica. E aí eu já iniciando bem breve o que é o Instituto Papai, qual é a seara que a gente trabalha. E a gente trabalha pelo fim do machismo, né? Tentar quebrar um pouco essa ruptura de todas as formas de masculinidades que nos é imposto pela sociedade, né? E com isso a gente trabalha em alguns eixos, né? Alguns eixos temáticos e algumas campanhas. E a gente tem a campanha de Homens de Saúde Pública, né? Que a gente já, junto com o Ministério da Saúde e a Secretaria dos Homens, a Saúde do Homem, a gente apresentou algumas propostas e alguma plataforma política que está presente lá no governo federal. Alguma apresentação nossa que a gente fez. Temos a campanha também de paternidade, desejo, direito e compromisso, né, o envolvimento dos homens na questão de paternidade. A campanha de violência contra as mulheres, que é Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, a campanha brasileira do Laço Branco. E tem a campanha da diversidade legal, que é a promoção da cidadania LGBT, né, a cidadania de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. E aí eu vou começar a minha primeira pergunta voltada exatamente por essa perspectiva, que são os projetos que eu coordeno atualmente lá no Papai. E vou pontuar um pouco, que eu não vou fazer minha pergunta diretamente com o projeto de lei, que é, vamos dizer, o mais badalado no Senado atualmente, se referindo à população LGBT, que é o projeto de lei 122, que tramita desde 2006, que aí eu quero ter a certeza que o candidato ao Senado, Humberto, vai votar favorável, que criminaliza a homofobia, né? E aí minha pergunta não vai ser direcionada a ela, e sim na mesma perspectiva, a respeito do casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? Casamento gay, vamos dizer assim. E a gente sabe que em vários países já é adotado esse casamento, e recentemente a Argentina aprovou a lei que oficializou o casamento homossexual com as garantias dos mesmos direitos dessa união aos direitos que já eram garantidos à união